Boa noite a todos, mais uma vez. Aí vem, boa noite a todos e a todas. Eu também, eu também assim, aprendi também que assim, a gente engloba sempre o homem, né? Relacionando a Uhum. mulher também, englobando tudo. Aí as mulheres, os homens, as mulheres, as senhoras e os senhores. É isso que eu acho que deve ser necessário, deve ser o é. Bem, como de praxe, a gente sempre pede para alguma pessoa ler uma mensagem. Já tem gente com mensagem na mão, né? E fazendo a prece respectivamente para o nosso preparo. Alguém já está com a mensagem? Eu posso ler Beleza. e outro irmão Pode, pode, com faz certeza. a prece inicial. Viu? Assim que eu terminar, pode seguir. É tirado do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É o item 74, mãos limpas. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Está em Atos, capítulo 19, versículo 11. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Muitos espíritos, mais convencionalistas que propriamente religiosos, encontraram nessa notícia dos atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalhador militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém, movimentara-se entre elevados encargos públicos, detivera dominadores situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Que assim seja. Outro irmão que fará a prece? Posso fazer, Olha, senhor? Elvira aí, ó. Olha, Elvira, passa que depois falamos de você no final. Tá bom. Eu vou deixar minha câmera aqui fechadinha, tá, gente? Pai de infinita bondade e sabedoria. Somos gratos, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede. Somos gratos por todas as coisas que não podemos sentir nem enxergar neste dia, mas sabemos que vem de Tua mão poderosa. Que o Mestre Jesus esteja sempre nos iluminando, nos dando sabedoria, nos dando força para enfrentar todas as dúvidas e todas as lutas da nossa vida. Que o Mestre, juntamente com toda a espiritualidade, abençoe a nossa irmã, que ela nos traga uma mensagem de paz, de luz e de esclarecimento. Que todas as luzes caiam sobre todas as pessoas que aqui estão e aquelas também que não puderam estar. Tudo isso, Pai, nós te agradecemos em nome de Ti e do nosso amado Mestre Jesus. Que assim seja.
Pois é, em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, em nome de Maria, consideramos iniciar o trabalho da noite de hoje, perguntando a Sinai de apresentação de sempre, né, Sinai? A Sim, seu facilitadora. Mária, sim. Juscelia, não é? Ela já esteve aqui conosco, ajudando no trabalho da nossa casa. Ela é uma trabalhadora voluntária do Centro Espírita Casa do Evangelho, em Conceição do Jacuípe, na Bahia. E também é coordenadora do setor de estudo do Conselho Regional Espírita 03, que tem sede em Feira de Santana, também na Bahia. Então, Juscelia, nós agradecemos desde já pela sua colaboração na noite de hoje, que o Mestre Jesus, toda a equipe espiritual que coordena esse estudo, e os mentores também das nossas casas, que aqui também se fazem presente, possa te inspirar, assim como também seja iluminada pelo nosso irmão X, né, que traz esse capítulo intitulado Grande Cabeça, né, que é o item 23 do livro Pontos e Contos de Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. Então, com a palavra, e fica à vontade. Ô, minha querida Sunaide, diferente o nome. Que grande alegria estar aqui com todos, né? Mais uma vez, nesse domingo de julho, 12 de julho. Uma boa noite a todos, que Jesus e os espíritos, irmãos e amigos, estejam sempre presentes em nossas vidas, nos ajudando em cada tarefa que nós realizamos. Desde já, nós agradecemos a essa casa que nos acolhe, que nos dá a oportunidade de estudarmos essa doutrina, o Evangelho de Jesus. Eu agradeço ao nosso irmão Alberto, que também me fez o convite, a nossa irmã Sunaide, que está coordenando esse trabalho, ao nosso irmão Mário, que nos acolheu também com tanto carinho, e a todos que estão aqui, né, Lenita? Elvira, nós estávamos falando de ti ainda há pouco, que alegria te ver, amiga, aqui conosco. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse capítulo 23, como nos falou a nossa irmã Sunaide, que é do livro Pontos e Contos, do nosso irmão X, e o capítulo é o 23, que fala a grande cabeça, né? Eu fiquei assim, quando eu li o título, logo de início, eu digo, mas que título é esse? O que é que vai nos falar, que até então eu não tinha visto a história, e é uma história que nos comove, nos chama muita atenção, para refletirmos sobre a vida e a nossa atuação aqui na Terra. Então, esse capítulo 23, que está nesse livro, que um livro que contém 50 capítulos, e cada capítulo é uma lição preciosa que esse espírito amigo nos apresenta e nos convida a refletir sobre a vida aqui na Terra e, consequentemente, no mundo espiritual. Assim como tantas obras que nós também já conhecemos, como a de André Luiz, como a de Ivone do Amaral Pereira, Joana de Ângeles, a própria Amélia Rodrigues, são espíritos amigos e irmãos que vêm nos ajudar a mostrar para todos nós um caminho de luz que devemos fazer e percorrer, se assim desejamos construir a nossa evolução espiritual. E eu acredito que todos nós que estamos aqui estamos em busca da construção dessa nossa evolução espiritual, de vencer esse homem velho que nós estamos trazendo e construir um homem novo. E eu esqueci de perguntar quanto tempo eu tenho, né? Porque às vezes eu esqueço do tempo e converso demais. Tem 50 ainda para frente. Pronto, então vamos lá. Então, esse capítulo, ele nos apresenta uma profunda reflexão
sobre o uso da nossa inteligência e também da nossa responsabilidade enquanto espíritos encarnados aqui na Terra. É um capítulo que nos convida a fazermos essa viagem para dentro de nós. E nesse capítulo, nosso irmão X, ele vem nos mostrar que o doutor Abelardo, é um nome estranho também, assim, um nome diferente. Tourinho era um advogado brilhante, era um grande advogado, e ele era admirado por todos que lhe conheciam, que lhe cercava, pela sua extraordinária inteligência. Era um homem muito inteligente. E ele recebia esse apelido, grande cabeça, devido ao seu vasto conhecimento e a sua habilidade, né? A habilidade que ele tinha de vencer as causas difíceis que chegava até ele. Mas, no entanto, ele utilizava dos seus conhecimentos, dos seus talentos, principalmente para defender as pessoas ricas e desonestas que existiam, que lhe procuravam, que lhe conhecia. Porque ele estava ou era movido pelo desejo de riqueza e de prestígio. Ele gostava muito da riqueza, do poder material, dos títulos, dos aplausos, da fama, mesmo sabendo que estava favorecendo a injustiça, assim ele atuava ou continuava atuando no mundo e ajudando as pessoas de forma desonesta. E aí a história, o conto, vem nos chamar muita atenção para vários detalhes, principalmente com relação a essa questão do valor que ele dava às coisas materiais, aos títulos, aos aplausos, aos reconhecimentos das pessoas que lhe cercavam, que lhe conhecia. E sua mãe era uma mulher cristã, era uma mulher de coração bondoso, era uma mulher que trazia a sinceridade dos ensinamentos cristãos em seu coração. E ela, percebendo toda aquela pompa que o seu filho recebia das pessoas, ela aconselhava ele muitas vezes e de forma repetida a colocar os seus conhecimentos, os conhecimentos que ele havia adquirido a serviço do bem, a serviço do bem. Lembrando ao seu filho, aquele homem, que a verdadeira missão do direito era promover a justiça e amparar os necessitados. E aí a gente percebe uma mulher que tinha um olhar fraterno para as dores e as necessidades da alma de cada criatura, enquanto seu filho, ele olhava para o poder, ele olhava para o dinheiro, ele olhava para os títulos e os aplausos. E aí o conto, o irmão X vem nos dizer que Abelardo ignorava os seus conselhos, não dava atenção daquelas palavras amorosas que a sua mãe levava, procurava a ele, alegando que precisava preservar sua posição e os seus ganhos financeiros. Ou seja, o olhar de Abelardo era mais para a questão da matéria, do material, do dinheiro, do poder, como irmão X vem nos apresentar aqui neste capítulo. E aí ele, irmão X, ele nos conta, nos coloca lá nesse capítulo, que após viver toda essa, digamos assim, paparicação que ele tinha e que ele recebia das pessoas que conhecia, dele, de seu ego ser bem massageado, depois dele viver todas essas experiências aqui na Terra, voltada para as questões do dinheiro, as questões
das coisas ou do valor das coisas materiais, chega o momento da sua partida daqui da Terra. Porque todos nós que estamos aqui estamos passando uma temporada. Logo, logo, nós vamos sair daqui. Isso é fato. Isso é a mais pura realidade. Nós estamos aqui hoje e agora, mas amanhã nós poderemos não estar aqui encarnados, mas na condição de espíritos desencarnados. E tudo aquilo que nós estamos conquistando com esse olhar às coisas materiais ou com esse apego às coisas materiais vai ficar. O que nós iremos levar daqui é o que Jesus nos disse, que são os tesouros que a gente pode armazenar em nossos corações. Ou seja, as nossas boas ações, os nossos melhores sentimentos, o bem que nós estamos fazendo. É só isso que nós iremos levar. Porque nada daquilo que nós estamos ajuntando em termos materiais, nós iremos levar para o mundo espiritual. E o nosso irmão Abelardo foi o que ele mais fez, nos diz irmão X, nesse capítulo. Juntou muitas coisas materiais. Teve sua vida, sua encarnação toda, enquanto aqui estava, para absorver, para se apegar a essas questões da matéria. E aí, após o seu desencarne, ele percebeu quando chegou no mundo espiritual, ele se deparou com as consequências do mau uso da sua própria inteligência. Era um homem muito inteligente, mas ele deu uma utilidade equivocada a essa inteligência que ele desenvolveu. E aí ele chega no plano espiritual e ele percebe que a sua cabeça aparecia ou apresentava desproporcionalmente grande. Estava muito grande. Simbolizando o quê? E por que que a sua cabeça cresceu tanto? Ou ele se percebeu no mundo espiritual com a sua cabeça enorme, muito grande. E aí o irmão X vem nos dizer que foi decorrente do orgulho, da vaidade, do egoísmo intelectual, que ele cultivou durante toda a sua vida terrena, enquanto ele estava encarnado. E um benfeitor, ele vem nos esclarecer que ele sofria de uma hipertrofia da inteligência. Olha que coisa! Causada pelo emprego dos seus dons contra a consciência e o bem. Empregou de forma equivocada. E para acelerar o seu reajuste espiritual, foi feita um planejamento reencarnatório. Ele precisou, assim como todos nós e assim como nós estamos vendo, acontecer constantemente. Espíritos que reencarnam, trazendo consigo, desde o seu nascimento, sequelas profundas e grandiosas. E aí foi planejado uma reencarnação para o nosso irmão Abelardo como uma criança com hidrocefalia. E ali ele estava resgatando, por meio daquela experiência dolorosa, os abusos cometidos por ele mesmo por mau uso da sua inteligência. Isso serve para a nossa reflexão. Quando nós estamos vendo, presenciando, convivendo
com crianças que já nascem com essas deficiências ou com essas situações, nós já temos um entendimento do porquê que aquele espírito está vivendo ou passando por essas experiências. Nada nos acontece por acaso. Então, o que é que nós podemos tirar e aprender com essa lição? O conto nos ensina que a inteligência é uma bênção divina e deve estar sempre subordinada ao amor e à justiça do bem. O conhecimento sem inteligência ou sem consciência pode nos transformar em instrumento de sofrimento. Pode transformar em sofrimento grandiosos para todos nós. Então, Deus, ele não nos castiga de maneira nenhuma. E esta é uma narrativa que nos convida a refletir sobre a vida. Nos convida a pensarmos que não basta sermos inteligentes. É preciso sermos moralmente ou desenvolvermos a nossa moralidade, a nossa moral com responsabilidade pelo uso que nós estamos fazendo dessa inteligência que foi desenvolvida por nós mesmos, mas também com a permissão de Deus. Então, meus irmãos, vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, na primeira parte, falando sobre inteligência e instinto, e Kardec, ele pergunta aos espíritos superiores sobre a inteligência é um atributo do princípio vital, e os espíritos responderam para Kardec não, pois que as plantas vivem e não pensam, só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é que o espírito, que somos todos nós, se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Então, a matéria ela pode viver sem essa inteligência, mas a inteligência, para evoluir, precisa da matéria. Precisa da matéria. E é por isso que nós estamos aqui reencarnados. Nós estamos aqui, cada um de nós, desenvolvendo essa inteligência, trabalhando para intelectualizar a matéria, esse corpo. Então, a inteligência que nós estamos desenvolvendo precisa ser usada da melhor forma. Coisa que a gente não viu por parte desse nosso irmão, como nos diz irmão X. Então, grande cabeça, que foi esse advogado renomado, ele não utilizou da inteligência que ele tinha da melhor forma que poderia ter utilizado. E aí nós analisamos, observamos quanto ainda nós admiramos as pessoas inteligentes. E é muito bonito conversarmos, conhecermos, convivermos com pessoas inteligentes. É muito bonito. Mas essa inteligência sem moralidade é um perigo. Como nos mostra esse conto, esse capítulo, nosso irmão X, aqui neste capítulo. Nós vivemos em uma sociedade que valoriza muito o conhecimento, e isso é importante também.
que valoriza muito os títulos, a capacidade de argumentar e de conquistar o sucesso profissional, os diplomas. Tudo isso é importante, às vezes necessário, mas de que maneira é que nós estamos utilizando essa inteligência? Porque o Espiritismo, ele nos convida a fazermos uma pergunta a todo momento e a todo instante, uma pergunta muito importante. Como nós estamos usando essa inteligência que Deus nos deu ou nos permitiu a desenvolvermos? Porque esse esforço foi ou é nosso, como do nosso irmão Abelardo. Foi um esforço que ele teve, que ele fez para desenvolver a sua inteligência, através do estudo, do conhecimento que os livros nos dá e deu para ele. Mas a inteligência dele, ou a inteligência que ele tinha, não foi direcionada da melhor forma. E aí nós podemos nos perguntar, e nós que estamos aqui agora, nesse ano de 2026, 12 de julho, cada um de nós, com o conhecimento que tem, uns maiores do que os outros, de que maneira é que nós estamos usando a nossa inteligência, essa inteligência que nos foi permitido por Deus? Porque o conto Grande Cabeça nos mostra que essa inteligência, quando separada do amor e da moralidade, pode transformar-se em motivo de grande sofrimento, como nós vimos, se nós que estamos aqui tivemos a oportunidade de estudarmos esse capítulo. Nós vimos quanto esse espírito ele sofreu quando chegou no mundo espiritual. Porque todas as experiências que nós estamos passando aqui, muitas vezes, pode nos trazer sofrimento para essa existência antes de desencarnarmos, mas principalmente para quando chegarmos no mundo espiritual ou em existências vindouras. E nós devemos nos lembrar do que Jesus nos afirmou: a quem muito foi dado, muito será cobrado ou pedido. Quanto mais eu tenho, eu serei cobrada. Quanto mais nós adquirimos, mais seremos cobrados. Seja inteligência, seja dinheiro, seja conhecimento, seja moralidade, seja o que for, nós seremos cobrados. Então, quanto maiores os talentos que nós possuímos, maiores também as responsabilidades que a vida vai nos pedir. Quanto mais eu sei, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu tenho, a vida vai nos pedir. Então, o personagem Abelardo Tourinho era, como nós ouvimos com um breve resumo, era um grande advogado. Um advogado extremamente inteligente. Extremamente inteligente. E o seu apelido, Grande Cabeça, foi dado porque ele possuía uma capacidade enorme, intelectualmente falando. Mas ele colocava os seus conhecimentos a serviço de interesses egoístas, como nós vimos no resumo deste capítulo. Ele usava a inteligência para justificar o seu erro, ou os erros dos outros. Buscava dinheiro, prestígio e relacionamentos que estavam em sintonia com aquilo que ele sabia, com aquilo que ele conhecia. Nem sempre ele usava os seus talentos ou
praticamente não usava os seus talentos para fazer o bem. Por isso que sua mãe lhe chamava tanto a atenção. E nós, de que maneira nós estamos utilizando os nossos talentos? Estamos utilizando os nossos talentos para fazer o bem ou para nos prejudicar? Ou para prejudicar alguém, o nosso semelhante, por egoísmo, por vaidade, por orgulho, por interesses pessoais? É para trazermos para a nossa vida e refletirmos. Porque cada lição que nós estamos estudando, cada trabalho que nós estamos participando, cada evento que nós estamos tendo a oportunidade de estarmos, né, assistindo, participando, aprendendo, é para trazer para a nossa vida e refletirmos. Bom, André Luiz viveu assim, e a consequência foi essa, ou foram essas, e eu. Estou vivendo algo parecido com o que André Luiz viveu, com o que o nosso irmão Abelardo Tourinho, como nos conta irmão X, nesta obra e nesse capítulo, viveu. Porque é para isso o estudo, para refletirmos. Então, meus irmãos, a inteligência sem amor, como nós vimos, nos traz consequências muito danosas. E o Espiritismo nos ensina que essa inteligência que nós estamos desenvolvendo, que nós já adquirimos, por permissão de Deus, é um patrimônio nosso, do Espírito, mas que nós precisamos dar um rumo e uma direção equilibrada. Ela é instrumento de trabalho. Nós estamos recebendo de Deus para utilizarmos para um maior número possível de irmãos, de pessoas que possam ser beneficiados com essa inteligência que nós estamos desenvolvendo. Mas, muitas vezes, não utilizamos da melhor forma. E quando desenvolvemos essa inteligência, e quando ela se amplia de forma grandiosa, sem amoralidade, não tem muita, digamos assim, eu não vou dizer valor tem, porque às vezes precisamos utilizar dessa inteligência que nós estamos adquirindo para fabricarmos remédios, como nós vimos aí na questão da Covid-19. Se o homem não tivesse adquirido essa inteligência, não teríamos recebido essa assistência por parte das vacinas, por parte das máquinas, que ajudou tantas pessoas nesse processo, assim como tudo que existe no nosso planeta. Mas quando se fala dessa inteligência, que ela precisa ser desenvolvida junto com a moralidade, é para que nós, espíritos encarnados, venhamos a domar as nossas más inclinações, através do conhecimento dessa inteligência que a gente está adquirindo com o estudo, com o conhecimento, trazendo para a nossa vida íntima e nos transformando em criaturas melhores. Porque aqui agora nós estamos adquirindo o conhecimento, ampliando a nossa inteligência. Mas se esse conhecimento e essa inteligência que eu estou adquirindo não servir para domar as nossas más inclinações, de nada adianta. De nada adianta. Então, por isso que Jesus, ele nos convida para fazermos essas reflexões ou essas reflexões.
Há pessoas que nós sabemos e conhecemos extremamente cultas, mas pouco elevada moralmente. Conhece muito, mas sente pouco. Sente pouco em seu coração, porque o conhecimento está aqui, no intelecto, na mente, mas ainda não desceu para a vivência que é no coração. E aí a gente vai lembrar de Jesus. Ele não escolheu pessoas sábias, inteligentes, intelectualmente falando. Não. Jesus, ele escolheu corações dispostos ao serviço do bem. Homens simples, mas que estavam abertos para fazer o bem, para ouvir os conselhos do Cristo, do seu mestre, do nosso mestre. Por isso que Jesus convidou homens simples, humildes. Nós vamos encontrar no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos aprender lá no estudo desse capítulo, que o verdadeiro espírita, Kardec nos diz, é reconhecido pelo esforço que está fazendo para domar as suas más inclinações. E nós que estamos aqui, estamos nos lembrando dessa passagem que está no Evangelho, que Kardec nos falou, porque sabemos que ainda não adquirimos a elevação moral que estamos buscando, que desejamos, ainda não adquirimos, pelo menos eu não. Mas Kardec nos diz que é pelo esforço que nós estamos fazendo constantemente que vamos conhecendo, reconhecendo o verdadeiro espírita. E eu acredito que todos nós que estamos aqui agora, estamos nos esforçando para adquirirmos, né, para domarmos as nossas más inclinações. Então, não basta desenvolvermos um conhecimento que está na mente, no intelecto. É indispensável a todos nós educar os nossos sentimentos. Fazermos esse trabalho de autoeducação, de nos educarmos como espíritos encarnados que estamos. Então, meus irmãos, nós vimos aqui nesse texto, nesse conto, que após desencarnar, o nosso irmão Abelardo, ele percebe o tamanho da sua cabeça, a sua cabeça é enorme, muito grande, e não foi castigo de Deus. Não é castigo de Deus a nenhum de nós que estamos passando as nossas provas e os nossos desafios. Não, não é e não foi. O mundo espiritual, ele mostra a cada um de nós aquilo que está na nossa consciência com muita ou com uma amplidão muito maior. Muito maior. Por quê? Porque no mundo espiritual nós estamos senhores de nós mesmos. Aqui, encarnados, as situações, as experiências que nós estamos vivendo estão abafadas. Mas quando nós chegamos no mundo espiritual, essa consciência se amplia, acorda. Nós enxergamos as coisas com muito mais lucidez, com muito mais lucidez. Por isso a importância de nós começarmos a trabalhar agora o nosso interior. Porque nos conta irmão X, nessa passagem, nesse capítulo, que aquela cabeça, ou a cabeça do nosso irmão Abelardo, era ou estava desproporcionalmente grande.
por conta do orgulho, como nós falamos, por conta da vaidade, por conta do egoísmo intelectual, do abuso que ele fez dos seus próprios talentos. Então, onde nós abusamos, o mau uso que nós estamos fazendo ou que nós já fizemos vai trazer consequência para a nossa vida futura, estejamos no mundo espiritual ou reencarnados. Não foi assim também que aconteceu com nosso irmão André Luiz? De tanto ele abusar da bebida, desenvolveu o quê? Um processo de doença, de enfermidade na parte gástrica do seu aparelho físico. E aí, consequentemente, ficou registrado no seu perispírito, e quando ele chegou no mundo espiritual, também estava danificado esse órgão. Então, tudo que alimentamos na alma acaba aparecendo em nossa realidade espiritual. Acaba aparecendo em nossas vidas futuras. E esse conto nos mostra que ninguém, nada, nenhum de nós engana a nossa própria consciência. Eu posso enganar os outros podem me enganar, mas a nós mesmos nós não enganamos, como foi o caso do nosso irmão Abelardo. Ele aproveitou muito, ele usou como pôde a sua inteligência. Porém, quando ele chegou no mundo espiritual, tudo ficou à tona, descoberto. E aí é onde vem a dor, essa dor que não tem remédio analgésico para passar. Então, nós podemos esconder dos homens, mas de Deus, dos espíritos superiores e da nossa consciência, não. Então, a justiça divina, ela não nos pune de maneira nenhuma. Ela nos educa. Ela nos educa. Então, de que maneira nós podemos aplicar o exemplo do nosso irmão Abelardo para a nossa vida do cotidiano, do dia a dia? De que maneira? Porque nós podemos, talvez, não sermos advogados famosos. Podemos não ser, muitos de nós não somos, mas todos nós possuímos alguma inteligência ou inteligência em alguma área da nossa vida. Muitos de nós escrevemos de forma belíssima. Outros sabemos ensinar aquilo que já aprendemos. Outros podem saber fazer muito ou de forma responsável, conhecedora, administrar uma instituição religiosa, administrar uma empresa, administrar uma casa, administrar bem a sua vida. Alguns sabem consolar muito bem, utilizar da palavra, do verbo. Há aqueles que sabem muito bem fazer ou organizar tudo em um ambiente, aqueles que sabem escutar os outros. Tudo isso são talentos que nós possuímos. A pergunta para nós é: como nós estamos utilizando esses talentos, esses recursos, essa inteligência? Estamos construindo pontes ou nós estamos construindo muros? Estamos ajudando ou estamos competindo? O que é que nós estamos fazendo? Estamos iluminando ou apenas querendo nos aparecer, receber aplausos, títulos, diplomas? O que é mesmo que nós estamos fazendo com a nossa inteligência? Por isso que Jesus, ele nos pediu para orarmos e vigiarmos, para não cairmos em tentação. E às vezes, meus irmãos, nós sabemos, conhecemos muito
do que a doutrina espírita nos ensina. Sabemos muito. Nós decoramos livros, conhecemos conceitos, mas esquecemos do mais importante que o Cristo nos ensinou, que é a humildade, a vivência da humildade. Porque o conhecimento sem a caridade, sem a humildade, transforma em orgulho espiritual, como foi o caso do nosso irmão Abelardo. Quantos de nós sabemos, decoramos todas as perguntas, questões, respostas dos espíritos no livro dos espíritos? E o que é que eu estou fazendo com todo esse conhecimento, com tudo isso que eu estou aprendendo? Eu, Juscelia, em muitos momentos, me percebo ainda muito distante de colocar em prática, que às vezes me envergonho, e às vezes eu quero recuar a determinados convites que me é feito com determinados temas, mas depois eu lembro do que Kardec nos disse: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que está fazendo para domar as suas más inclinações. E me lembro que ainda estou na condição de espírito imperfeito, vivendo em um mundo de provas e de expiações, e que eu estou me esforçando para domar as minhas más inclinações. E aí eu prossigo, mas tendo a consciência de que ainda não estou vivendo o que o Evangelho de Jesus nos pede. O que essa doutrina me ensina e nos ensina. Então, meus irmãos, o conto Grande Cabeça não condena a inteligência de maneira nenhuma. Ao contrário, mostra que ela é uma bênção de Deus, mas somente alcança o seu verdadeiro valor quando caminha lado a lado com a humildade e com a justiça de Deus e do amor. Que possamos pedir a Jesus, a todo momento e a todo instante: Senhor, não permita que eu tenha apenas uma grande cabeça. Concede-me também um grande coração, porque ao final da vida, Deus não perguntará apenas o quanto aprendemos, nem a mim, nem a você, nem a cada um de nós. Deus perguntará principalmente o que fizemos em favor do próximo com aquilo que estamos aprendendo. Que possamos colocar nossa inteligência a serviço do Evangelho de Jesus, do bem e da construção de um mundo melhor. Que esse conto, que esse capítulo, que essa lição sirva a todos nós como despertar de consciência, nos lembrando do que disse o Espírito da verdade. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. O Espírito da verdade nos pediu primeiro que nós nos amássemos e, em seguida, que nós nos instruíssemos. E é para isso que estamos aqui, estudando esta doutrina que tanto nos orienta, nos esclarece e também nos consola, para adquirirmos o conhecimento que nos transforma, o conhecimento que nos educa, o conhecimento que nos ensina a desenvolvermos a nossa autoiluminação, para quando chegarmos no mundo espiritual, não estarmos com a nossa cabeça grande e sem essa luz acesa, como também nos ensinou o nosso irmão
Jacó, no livro Voltei. Que Jesus, na sua infinita bondade, seja de fato, para todos nós, o nosso modelo, o nosso guia, aquele que nos ensinou ao exercício da humildade. É difícil? Talvez. Ainda não estamos conseguindo? Sim. Mas o Cristo disse: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, que brilhe a vossa luz. Que essa luz que está dentro de cada um de nós, como filhos de Deus que somos, ela possa brilhar, principalmente no nosso interior, na nossa consciência. Muita paz a cada um de nós. E gratidão pela atenção de vocês, pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, ouvindo esses ensinamentos que nos eleva a alma. Que assim seja. Gratidão. Que texto, né? Que texto. Eu também li antes esse item e também fiquei, até quando foi para mandar, se estava errado o título, não é? Porque era estranho. Então, assim, agradecer as reflexões, né? Você nos traz e que o texto nos mostrou, que a gente faz com os nossos talentos, ele pela sua inteligência voraz, né? Ganancioso, usando de forma gananciosa. Uma coisa que me chamava a atenção no texto é porque, quando era para alguém humilde, né, que ele não fosse ter lucro financeiro ou, como é que a gente diz, em rodas de amigos, né, que tivesse algum favorecimento, ele defendia sem Ignorava. afinco, né, nem aí não lutava, mas o que envolvia prestígio, de certa forma, dinheiro, a ganância dele era ávida, né? Como diz, ele se debruçava como em um laboratório, né? Para pesquisar os decretos, para derrubar, para ganhar, e daí vem a cobrança da forma como a gente administrou o nosso talento, né? Eu vou passar para a Elvira. Oi, gente, boa noite. Oi, Ju. Gratidão aí pela ótima explanação. Eu sou fã desse livro, né? Foram 2 indicações. E eu gosto também muito desse conto. Eu queria convidar as pessoas que não leram para ler, né? 2 coisas me chamam a atenção nele. Primeiro, o papel da mãe, né? A mãe dele tenta de todas as formas, tanto aqui na Terra como no mundo espiritual, alertá-lo, né? O grande cabeça, né? E outra expressão que eu gosto que irmão X usa são armas intelectuais. Então, muitas vezes a gente esquece que a inteligência é um dom do espírito, né? Embora a gente tenha a inteligência animal, a inteligência de uma árvore, né, que tem, mas não é igual a do homem. E a gente pode usar, é uma metáfora, né, que o irmão X traz, essas armas intelectuais, mas ele convida uma reflexão muito grande e muito atual que a gente vê no mundo hoje, né? No mundo que a gente tem mais de 30 conflitos armados ativos hoje, guerras, né? De armas mesmo. Mas a pior arma que tem é quando a gente utiliza a nossa inteligência totalmente desvinculada com a ética, com o amor, com a moral. É tão destrutiva quanto as bombas atômicas, porque ela destrói de uma forma muitas vezes avassaladora, né? Quando a gente usa essa inteligência ao revés, por exemplo, com eloquência, como você bem falou, com essa capacidade de argumentar de forma levando em consideração a moral, a gente tem uma capacidade de construir muito mais do que destruir. Então, é bem legal esse conto, eu gosto dele. Gratidão por trazer isso, morrendo de saudade de vocês. E convidar o pessoal para ler mesmo, que eu acho que vale a pena a gente saber do que o outro fala e tirar as nossas conclusões, né? Porque um traz uma coisa, a Sonaide já viu outro ponto, então é tão bom quando a gente lê e relê aqui através do outro, porque quando você traz é uma releitura.
Gratidão, viu? Um Isso beijo. mesmo, eu estava com saudade de você, viu, Vila? Estávamos falando no início que eu tenho lembrado de ti constantemente, só que em momentos que eu não podia falar contigo, e depois o tempo passa, as coisas todas que a gente vai fazendo, mas enfim, eu fiquei muito feliz de te ver aqui agora, viu? Um abração para você. Tô voltando devagarzinho. Volte mesmo, estamos com saudade. Mais algum irmão gostaria de trazer as reflexões e lembrar, como eu vira disse, se a gente sempre puder dar uma lidazinha no capítulo anterior, seria bom, porque facilita quando a irmã ou o irmão traz suas reflexões, aí a gente lembra que viu, ou então nem percebeu, né, com esse olhar. Mais Ju, meu alguém? amor, obrigada. Eu que agradeço, Lenita. Quantas máscaras a gente coloca e tira para mostrar o que engrandece o nosso ego, né? Com todo respeito, mas as casas espíritas estão cheias disso. De gente com seu ego elevado, se sentindo os bam, enquanto a humildade fica debaixo dos tapetes. E aqueles que pouco sabem, quando se encontra lá no plano espiritual, né? Fala assim, eu fiz tanto palestras e me encontro nessa condição, e aquele que varria a casa espírita está com a luz, então coloca e tira a máscara, mas do bem e do amor, porque a gente só tem colocado a máscara da arrogância. Verdade, Lenita. Mais alguém? Temos ainda 3 minutinhos. Então, passa a palavra ao seu Mário. Obrigado, só temos a agradecer a todos que participaram, aqueles também que não falaram, seu Alberto, enfim, os confrades, né, que participam sempre. Hoje tá, não estou vendo quase nenhum, né, Sunaide? Estão aqui, deve ser o frio. Está tudo caladinho. Tá certo. Então vamos deixar a palavra franqueada a quem gostaria de fazer a prece. Tereza de Paula, Maria José, todo esse povo, hein, Sunaide? Estão aconchegados. Mas tem outros irmãos que desejarem fazer a prece final. Fique à vontade. Faz, Ju, a prece para a gente, amiga. Você está inspirada. Oh, Deus. Bora eu vir a trabalhar. Vou fazer. Olha, seu Adalberto. Então, mais uma vez, vamos agradecer ao Mestre Jesus por essa bênção, essa iluminação para todos nós. Que esta luz possa permanecer com cada um de nós, que possamos trabalhar cada vez mais em prol dos nossos irmãos, levando esta luz esclarecedora do Evangelho ensinada por Jesus. Que esta noite possamos vivenciar com mais tranquilidade, com mais emoção, esse amor passado pelo Cristo, e que Ele nos solicita esta união, este amor verdadeiro, que ainda não possuímos, mas estamos em busca de fazer o melhor possível. Amado Mestre, abençoa, protege, fortalece a cada um de nós nesta caminhada terrena. Que a paz esteja com todos, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. E assim seja, em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, em nome de Maria, consideramos finalizado o trabalho dessa noite. Desejamos a todos muita paz e uma boa semana.